Uma terça-feira a gente ainda está esquentando os motores da semana. Aliás, uma semana que já começou cheia de informação, ainda mais nesta terça-feira. Como adoramos aqui no Mercado Aberto, sempre na semana seguinte, a decisão do Copom sai o quê? A ata. E nós fazemos sempre a mesma coisa. Compromisso com você, telespectador assinante, que é uma leitura a quente da ata do Copom, procurando ali nas minúcias, nos detalhes, as informações que nos levarão para a próxima reunião daqui a 45 dias. O que já ficou estabelecido no comunicado da última quarta-feira, quando o Copom decidiu manter a taxa Selic inalterada, que era amplamente aguardado pelo mercado, em 15% ao ano, maior patamar em 20 anos. Que na próxima reunião, daqui a agora uns 40 dias, haverá uma redução. Agora, qual será a magnitude desse primeiro corte, finalmente, depois de 5, 6 reuniões, semestre passado inteiro, em que a Selic manteve-se assim estática nesse patamar super elevado? Será de 0,25? O mercado já olha com mais carinho, acha que pode ser meio ponto percentual, afinal de contas, o câmbio real vem se valorizando, o dólar retraindo, isso sempre dá aquele empurrãozinho, aquela ajuda extra para a inflação, ao não repassar todo esse preço do dólar para produtos, e bens industrializados, por exemplo, e outras commodities agrícolas também que têm seus preços dolarizados. A gente vai fazer essa leitura já com a Mariana Costa, que é economista-chefe da Mirai Asset. Enquanto isso, eu dou um tempinho para a Mariana fazer uma leitura, aquela leitura dinâmica, passando por todos os pontos dessa ata, e a gente já vai direto no filé mignon, no principal, para você. Antes disso, quero rememorar um pouco o dia de ontem, que foi importante, cheio de recados entre as autoridades da República que participaram da abertura do ano do Judiciário e depois no Legislativo. Essas são as imagens aí do Judiciário, com a presença do presidente Lula. Aliás, ele discursou, e quem discursou também foi o ministro Edson Fachin. E para quem achou que ele fosse falar em faquinês, com aquelas mensagens entre linhas, nada disso. Ele fez em bom português, claro e castiço, trouxe a mensagem de que o maior compromisso do mandato dele, à frente do turno dele, do biênio dele, à frente do Supremo Tribunal Federal, será a elaboração de um código de ética. A gente tem se referido normalmente como código de conduta, é a mesma coisa, uma série de parâmetros que os ministros terão que seguir. Se isso realmente vai se concretizar, a ver. Mas ontem ele falou, em claro e bom som, que está comprometido com a elaboração desse código de ética e mais, designou uma relatora para já fazer isso, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, a ministra Carmen Lúcia, uma das mais antigas da Corte e que se envolve muito pouco nessas questões políticas e hoje é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver o que o Fachin disse. O protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Decorrido um ciclo de mais de 30 anos, iniciamos hoje 2026. Entendo que agora o desafio é diferente. Em termos específicos, a questão é a de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar, por seus atos próprios, que o momento é outro. Tem os recados aí do caso Master e dos ministros que foram atingidos de alguma forma por revelações, seja do contrato milionário, da mulher de Alexandre de Moraes com o banco de Daniel Vorcaro, seja o ministro Dias Toffoli e seus irmãos ali enredados, que foram sócios de um empreendimento, o Taiaiá Resort, que também contou com investimento. Uma parte desse empreendimento foi comprado pelo cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel. Ele falou: cada ministro é responsável pelas suas decisões, a forma como nos comunicamos importa. E aí veio a notícia do Código de Ética. O presidente Lula foi outra autoridade que participou também dessa cerimônia de retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Ele reservou apenas elogios à mais alta corte, que é vista como uma aliada quase incondicional desse governo Lula III. Com a Operação Carbono Oculto, o Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram aos mandantes do crime organizado. Magnata do crime, que vivem no andar de cima, que não estão nas comunidades, e sim em algum dos endereços mais nobres no Brasil e no exterior. Não importa onde os criminosos estejam, não importa o tamanho de suas contas bancárias. A Polícia Federal
está aprofundando as investigações e todos, sem distinção, pagarão pelos crimes que cometeram. Essa foi referência do Lula ao caso Master, tentando trazer a segurança pública para essa esfera, né, do combate do crime organizado do andar de cima, usando aquele mesmo parâmetro que ele estabelece para a justiça social, né, sempre mirando taxar os mais ricos e favorecer os mais pobres. Essa mesma lógica ele traz, né, navega agora pela esfera da segurança pública. Aí depois, o nosso holofote mudou de lado da Praça dos Três Poderes. Saiu do Judiciário, foi parar no Legislativo, também houve abertura dos trabalhos por lá. Vamos ouvir o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso. Reafirmamos o nosso respeito à harmonia entre os poderes. O Congresso Nacional exercerá suas atribuições com independência, sempre buscando diálogo com o Executivo e com o Judiciário. Cada poder tem a sua função, cada poder tem o seu papel. É do respeito mútuo entre eles que nasce a estabilidade que o Brasil precisa. Defendeu o apaziguamento entre os poderes e o equilíbrio e a harmonia, aliás, como preconiza a Constituição, mas, ao mesmo tempo, defendeu as prerrogativas do Congresso Nacional. Depois falou também o Hugo Mota, defendendo o uso, inclusive, das emendas parlamentares. Aí a gente sai de todo esse capítulo, né? Aliás, tem uma... Já temos... a nossa coluna do UOL hoje é sobre outro assunto, é daqui a pouquinho. Vamos agora para a Folha de São Paulo para tratar de um outro capítulo muito rumoroso ontem no mercado financeiro, que foi o pedido da recuperação judicial da Fictor. Lembra da Fictor? Aquela empresa que fez uma proposta de compra. Ela tem vários braços, foram dois, né? A Fictor investe... Só levanta um pouquinho, por favor. São dois braços, né? A Fictor Holding e a Fictor Invest. Já tento achar aqui na matéria para vocês, mas pediu essa recuperação judicial com dívidas da ordem de pouco mais de 4 bilhões de reais, e essa foi a empresa que no final, no apagar das luzes do ano passado, em novembro, dia 17, um dia antes da liquidação do Master, fez uma oferta de compra de 3 bilhões de reais para o Master. Falou que ia ter ajuda também de fundos árabes, nunca ficou especificado muito bem de onde viria esse dinheiro, mas a Fictor faria parte disso. E aí, 3 meses depois, ela entra em RJ, pede recuperação judicial e responsabiliza principalmente essa crise de confiança desencadeada depois dessa oferta de compra não concretizada do Master por vários aportes retiradas de capital feitas da Fictor, que levou ao grupo a essa situação financeira periclitante. Se a gente subir um pouquinho mais, tem uma matéria interessante aqui no pé da página da Folha de São Paulo que fala sobre a lista de credores da Fictor. Então, quem está aí nesse RJ pode demorar até 2 anos para receber. Olha só. O Palmeiras, o clube rescindiu, a Fictor era o maior patrocinador, fechava contratos de publicidade com o Palmeiras, o clube rescindiu o contrato com a Fictor, que desde 2025 era seu maior patrocinador. A American Express também é a empresa com o maior volume de recursos a receber. E tem uma outra, um fundo, né, a Cefra Investimentos DTVM, que é gestora de ativos do mercado financeiro, a segunda maior credora, com 430 milhões de reais a receber. Mas sabe o que é digno de nota? É que, nesse caso, a companhia foi alvo da segunda fase da Compliance Zero, que investiga justamente as fraudes relacionadas ao Master. Então, você vê como esse mundo é redondinho, as coisas se encontram ali no final de novo. E uma última informação também que tem mexido e mexeu ontem com os preços, principalmente com a curva de juros futuros no mercado, a indicação, a notícia de que o ministro Fernando Haddad indicou seu secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, que, aliás, já deu algumas entrevistas aqui para o nosso Mercado Aberto, para uma das diretorias do Banco Central. O martelo ainda não foi batido pelo presidente Lula, mas já está fazendo preço no mercado. Ele é tido como alguém com uma visão mais heterodoxa de política econômica, e seria justamente para a diretoria de política econômica, embora caiba ao Gabriel Galípolo decidir se o nome dele for indicado, aprovado, sabatinado, em qual diretoria ele se encaixaria na autoridade monetária. Os juros na curva, na parte longa da curva, subiram, que é sempre um termômetro ali de risco do investidor. Eles têm medo de que isso bagunce o coreto um pouquinho do Banco Central. A gente vai explorar isso um pouquinho mais na nossa entrevista. E tem, inclusive, uma coluna do nosso colega, José Paulo Kupfer, aqui no UOL Plus,
e já faço a recomendação para que você assine o UOL Plus para ter direito e para ter acesso a informações e análises exclusivas. Olha o título: Faria Lima ataca Mello no BC porque o economista não é um dos nossos. Vamos para o intervalo rapidinho, para quem nos acompanha pela televisão. E você que está aqui conosco, vem aqui para essa câmera no YouTube, vamos seguir com informação. Daqui a pouco tem entrevista para fazer essa leitura da ata do Copom. Então, olha, muito rapidamente, fronte internacional. 2 fatores chamam a atenção. Primeiro, a desescalada na crise do Irã, que fez o preço do petróleo de novo continuar caindo. O presidente Trump fez essa menção de que os 2 lados estão em contato, que existe essa interlocução, e isso foi confirmado pelo presidente do Irã num post nas redes sociais. Veja só, o Ali Khamenei, que normalmente aumenta o tom, né, das ameaças, a gente até trouxe isso ontem no Mercado Aberto, mas o presidente, o Pezeshkian, disse que, tendo em vista os pedidos de governos amigos da região para responder à proposta do presidente americano para negociações, instruir meu ministro das Relações Exteriores, desde que exija um ambiente adequado, livre de ameaças, expectativas irrazoáveis, conduzir negociações justas e equitativas, guiadas pelos princípios da dignidade, prudência e conveniência. Eles estão falando sobre o programa nuclear do Irã. Os Estados Unidos querem mais concessões do país persa, né? O pessoal, não deu certo o nosso intervalo comercial? Vamos de novo, então, gente. Vamos tentar mais uma vez. O intervalo comercial na televisão é rapidinho, já tem entrevista. E aqui conosco no YouTube, além disso, tem um post do presidente Trump falando sobre um acordo comercial com a Índia. O governo de Narendra Modi, que há umas 2 semanas, talvez nem isso, fechou um acordo com a União Europeia, gigantesco, formando a maior zona de livre comércio, isso sim, do mundo, né? 2 bilhões de pessoas. Os Estados Unidos não perderam tempo, correrão atrás para anunciar uma redução de tarifas para a Índia de 25% para 18%. É um post grande, mas basicamente eles conversaram sobre uma série de temas, inclusive o fim da guerra com a Rússia e a Ucrânia. E aqui lá pelo meio do post, eles falam que os Estados Unidos vão cobrar uma tarifa recíproca reduzida de 25% para 18%, e o primeiro-ministro indiano se comprometeu a não comprar mais petróleo da Rússia. É mais uma forma de asfixiar financeiramente a Rússia. E aí, com isso, as bolsas da Índia e muitas da Ásia repercutiram positivamente esse anúncio. Vamos dar uma olhada nos mercados, vamos aproveitar para fazer isso agora, ver como é que estão as negociações na Ásia. Olha aí, tudo no azul, no verde. Tóquio, quase 4% de alta, o pessoal animado por lá. Tem também uma série de balanços de inteligência artificial que estão sendo divulgados. Essa corrida pelo IA muitas vezes explica essa alta retumbante das bolsas. Hong Kong subiu 0,22%, Xangai na China 1,29% de alta nesta terça-feira. E na Europa, as negociações em andamento. Paris, Frankfurt e Madrid, todas no azul. Aqui, Madrid e Frankfurt, né, com altas semelhantes, pouco acima do 0,40%. E Londres é a única bolsa em queda, mas também pouca coisa, 0,14% de baixa. E aí, nos Estados Unidos, como abrimos a semana? Abrimos a semana animados, com a indicação do Kevin Warsh para o Banco Central americano, com a notícia também de que o shutdown, né, nos Estados Unidos que se avizinhavam, eles chegaram mais ou menos a um acordo, precisa passar por uma votação na Câmara, mas tá tudo dominado, né, como se diz na linguagem popular. O S&P 500 fechou em alta de 0,5%, o Dow Jones subiu mais de 1%, Nasdaq 0,56%. De novo, temporada de uma série de balanços importantes esperados para sair hoje e também ao longo dessa semana, mais algumas daquelas empresas da Magnificent Seven de inteligência artificial. E como todo esse movimento bateu na nossa bolsa e no nosso dólar, como eles abriram a semana, as expectativas. O dólar leve alta de 0,19%, acompanhando esse movimento mundial é como se fosse um ganho de credibilidade para o dólar com a nomeação do Kevin Warsh, a expectativa de que ele não vai fazer nada, assim, tirar um coelho da cartola e fazer uma queda super rápida dos juros, nada disso. Com essas expectativas mais controladas, aí você tem de novo aquela rotação de portfólio e ativos como o dólar acabam subindo de valor e Bovespa subiu 0,79%, terminou cotada a quase 183 mil pontos.